Salve pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 2 da semana número 6. E depois da gente estudar adição e subtração com frações, chegou a hora de falar da multiplicação com frações. Bora aprender? Vem comigo! Bom, nós vamos começar falando da multiplicação de um número natural por uma fração. Que, professor? Isso, ó. Um número natural, 3 é um número natural, vezes 2/8, que é uma fração, tá? Então, vamos trabalhar primeiro com esse tipo de multiplicação. Número natural vezes fração. Para isso, vamos retomar, o conceito de multiplicação. Nós vimos no ano passado, que 3 vezes 5 é igual a 15, porque eu posso pensar da seguinte maneira, 3 vezes o número 5 é o mesmo que 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Então, nós aprendemos no ano passado que a multiplicação é uma forma de abreviar uma soma de parcelas iguais. 5 mais 5 mais 5, eu posso escrever como 3 vezes 5. 3 vezes o número 5. A mesma coisa aqui, 2 vezes 7 é igual a 14, porque nós sabemos que essa multiplicação 2 vezes o número 7 nada mais é que 7 mais 7. E 7 mais 7 dá 14. Então, sabendo disso, vamos usar esse conceito na multiplicação do número natural pela fração. 3 vezes o número 2/8 significa o quê? 2/8 mais 2/8 mais 2/8. Percebam que a gente está repetindo a fração 3/8 3 vezes, A fração 2/8, estamos repetindo ela 3 vezes. Assim como nós fizemos com o número 5. Repetimos o número 5 3 vezes, tá? E aí vamos somar essas frações. Olha só, vamos fazer um link, com a aula 1 dessa semana. É uma soma de frações que tem o mesmo denominador. Então, eu vou manter esse denominador e vou fazer a soma apenas com os numeradores. 2 mais 2, 4, mais 4 mais 2, 6, 6/8. Então, olha só, 3 vezes 2/8 é igual a 6/8. Beleza? Dá pra gente ilustrar essa situação, ó. Vou pausar um pouquinho aqui. Ó, podemos ilustrar essa situação com o seguinte problema, que tem aí na sua apostila, no início da página 16 ou 15, eu não lembro, Um melão, ele foi dividido em 8 fatias iguais. E aí eu e mais 2 amigos, cada um de nós comemos 2 fatias. Então eu vim aqui, peguei 2 fatias do melão e comi. O meu amigo comeu outras 2 fatias. E meu outro amigo comeu mais 2 fatias. Beleza? Então, cada um de nós comemos 2/8 do melão. 2 fatias das 8 que tinha, Eu comi 2/8, o meu amigo 2/8 e o meu outro amigo 2/8. Então, o valor da fração do melão que nós comemos, corresponde a 3 vezes o valor de 2/8, 3 vezes o valor de 2/8, que nada mais é que 2/8 mais 2/8 mais 2/8, dando 6/8. Tranquilo? Bom, vamos ver se vocês entenderam então. O que significa 4 vezes 1/5? 4 vezes 1/5 nada mais é que 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5, certo? Então, eu estou repetindo a fração 1/5 4 vezes, 4 vezes o valor de 1/5, nada mais é que 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Sabemos que essa soma de frações, eu vou manter o número 5 embaixo e vou somar os numeradores. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Então, olha só, 4 vezes 1/5 corresponde a 4/5. Tá legal? Vamos lá, 2 vezes o 3/10. Posso colocar o 2 aqui, no meio. Tá, no material de vocês está aparecendo assim, ó. 2 no meio e 3/10. 2 vezes o 3/10. O que é 2 vezes o 3/10? Nada mais é que 3/10 mais 3/10. Esse é o princípio da multiplicação, Toda multiplicação pode ser escrita como uma soma de parcelas iguais.
2 vezes a fração 3 décimos é 3 décimos mais 3 décimos, que corresponde a 6 décimos, né? Então, 2 vezes a fração 3 décimos dá 6 décimos. E para terminar, 3 vezes a fração 3 quintos, nada mais é que 3 quintos, mais 3 quintos, mais 3 quintos. E essa soma de frações vai dar 9 quintos. Mantém-se o denominador, que já é igual, faz a soma só com os numeradores, 9 quintos. Conseguiram perceber a relação que tem aqui, gente? Ó, o denominador da fração está se mantendo. Né? Não importa quantas vezes eu estou multiplicando a fração, o denominador ele sempre se mantém. Aqui era 5, o resultado deu 5, aqui era 10, o resultado deu 10, aqui era 5, o resultado continua com 5. A única coisa que está mudando é o numerador da fração. O numerador agora ó, passou a ser o 6. E olha só, esse 6 que está aqui, nada mais é que o resultado de 2 vezes o 3. 2 vezes o 3. Esse 4 que está aqui, ó, nada mais é que o resultado de 4 vezes 1. 4 vezes 1. E esse 9 que está aqui, nada mais é que o resultado de 3 vezes o 3. 3 vezes o 3 dá 9. Então, na prática, a gente sabe que nós vamos multiplicar o número natural pelo numerador e vamos copiar o denominador, né? 4 vezes 1, 4, copio o 5 aqui. 2 vezes 3 dá 6, copio o 10 aqui. Então, é sempre o número natural vezes o numerador da fração. 3 vezes 3 dá 9. Copia o denominador aqui. Tá legal? Então, essa foi a primeira parte, né? Número natural vezes uma fração. Bora para a segunda parte. Agora nós vamos falar de fração vezes número natural. Então, ó, uma fração multiplicando o número natural. 2/3 vezes 4. Mas antes, vamos retomar uma propriedade da multiplicação. Nós sabemos que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, né? O 3 e o 5 são os fatores, o 15 é o produto. 3 vezes 5 dá 15. Se eu trocar a ordem dos fatores, se eu fizer 5 vezes 3, vai continuar dando 15. Então essa é uma propriedade da multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Olha só, 2 vezes 7 são os fatores, o produto é 14. Se eu trocar a ordem dos fatores, 7 vezes 2, o produto continua dando 14. Tá legal? Então a gente vai usar esse conceito aqui, ó. 2/3 vezes 4 é o mesmo que 4 vezes o 2/3. E aí a gente cai na situação anterior que nós tínhamos, né? O que significa 4 vezes o 2/3? Significa fazer 2/3 mais 2/3 mais 2/3 mais 2/3. Que é igual, né? Ó, mantenho 3 embaixo e vamos somar os numeradores. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. E 6 mais 2 é 8. 8/3. Ou se você quisesse fazer direto, né? Como nós já vimos. É só multiplicar o 4 pelo 2, que vai dar 8. E mantenho 3 aqui embaixo. Nem precisa escrever toda essa soma aqui, tá? Então, a gente sabe que 2/3 vezes 4 vai dar 8/3. Simples assim, né? A mesma ideia, 2 vezes 4 é 8. Mantenho 3 aqui embaixo. Tá certo? Então, a propriedade comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. É válida também para fração vezes número natural ou número natural vezes fração. Agora, vamos ilustrar um pouco essa ideia aqui, né? Na apostila de vocês, acho que página 14 ou 15, né, tem uma situação, um problema que vai ilustrar essa situação. Fala assim, que Silvério é marceneiro e ele vai separar 2/3 de 4 tábuas. Ele tem 4 tábuas e de cada uma dessas 4 tábuas ele vai separar 2/3 para fazer uma estante. Então a gente tem que saber quanto, né, que fração dessa tábua aí vai ser utilizada para fazer a estante. Que fração do total de tábuas que ele tem vai ser utilizado para fazer a estante, tá certo? Então temos que calcular 2/3 de 4 tábuas. Vamos começar da seguinte maneira, né? Nós já sabemos que esse D na matemática aqui, ele significa vezes, né? Então, 2/3 de alguma coisa é o mesmo que 2/3 vezes 4. Então, isso você não pode esquecer, tá? Toda vez que aparecer esse D na matemática entre dois números, esse D tem o mesmo valor
da multiplicação. Não esqueça disso. Tá? Então, 2 terços de 4 é igual a 2 terços vezes 4, que nós já vimos que dá 8 terços, né? 2 vezes 4, 8, mantenho 3 embaixo. Agora, na prática, o que a gente teria que fazer? Ó? Eu vou pegar cada uma dessas tábuas e vou dividir em 3 partes, certo? Vou pegar cada uma das 4 tábuas, vou dividir em 3 partes. Essa é a ideia de fração, né? O denominador indica o total de partes que a gente tem. Então, vou dividir aqui em 3 partes iguais, divide essa tábua em 3 partes iguais, divide essa também e essa também. Tá? Mais ou menos igual aí. Agora, de cada uma dessas 3 partes, eu vou usar 2. Então, eu vou pintar 2 aqui. Pronto, peguei 2 terços da primeira tábua. Vou usar 2 aqui. Peguei 2 terços da segunda tábua. Vou pintar 2 aqui também. 2 terços da terceira tábua. E vou pegar 2 aqui também. 2 terços da quarta tábua. Então, no total, quantos terços a gente tem aqui, ó? 2 terços de uma, mais 2 terços da outra, mais 2 terços, mais 2 terços. A gente tem um total de 8 terços. Se a gente somar, né, essas frações todas que nós pegamos, vamos encontrar um total de 8 terços. Tá certo? Lembrando ainda, né, que eu poderia representar essa fração na forma de um número misto, né, uma fração imprópria. Para eu representar na forma de número misto, é só dividir o de cima pelo de baixo. Mas aí vamos deixar o resto, né? Não vamos fazer a divisão até acabar. Ó, 8 dividido por 3 vai dar 2 e vai sobrar 2 unidades. Opa, 2 aqui, não 0. Portanto, a gente tem, ó, que 8 dividido por 3 é igual a 2 inteiros. E ainda vão sobrar 2 partes de 3. 2 inteiros e 2 terços, né? Seria a representação dessa fração na forma mista. Ok? Vamos trabalhar mais um pouquinho essa ideia. Continuando aí com os exemplos de fração vezes número natural, a gente tem aqui, ó, 5 sétimos de 2, 4 quintos de 3. Então, eu quero resolver isso aqui de algumas maneiras diferentes para vocês verem todas as formas possíveis, tá? 5 sétimos de 2, eu tenho que lembrar o seguinte, que é a mesma coisa que 5 sétimos vezes 2, né? Lembra que esse D na matemática tem o mesmo valor que vezes. E nós sabemos que 5 sétimos vezes 2 é o mesmo que 2 vezes os 5 sétimos. Certo? Né? Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? E aqui eu vou ter 5 sétimos mais 5 sétimos. Quanto dá 5 sétimos mais 5 sétimos? Vai dar 10 sétimos. Desculpa, eu ia falar 14, né? 10 sétimos. Tá certo? Bom, mas precisa de tudo isso, professor? Não. Na prática, era só você ter feito o numerador vezes o número natural, né? 5 vezes o 2, que é igual a 10, e manter o 7 aqui embaixo. Tá? Então, a gente multiplica o número natural pelo numerador da fração e mantém o denominador. Na ilustração, como é que ficaria? Ó? 5 sétimos de 2, então eu desenhei 2 figuras iguais, porque são 2, né? 2 figuras iguais. Dividi cada uma das figuras em 7 pedacinhos. 7 pedacinhos iguais. E agora eu vou pintar 5 pedaços de cada figura. Então eu venho aqui, pinto 1, 2, 3, 4, 5. Pinto mais um aqui. 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, ó. Pintei 10 pedacinhos de uma figura que está dividida em 7 partes iguais. Então eu pintei 10 sétimos da figura. Se eu quisesse colocar na forma de número misto, era só dividir o 10 pelo 7, que ia dar 1. E iam sobrar 3 partes, né? 1 inteiro e 3 sétimos. Eu ia colocar décimos. Tá? Então essa é a ideia, né? Vamos fazer o de baixo aqui de uma forma um pouco mais rápida. 4 quintos de 3. Bom, esse D na matemática, vocês sabem que significa vezes. Então é 4 quintos vezes 3. Aí é só multiplicar o numerador pelo número natural. 4 vezes 3, 12. E manter o denominador, né? Mantém o 5 aqui. 12 quintos. Beleza? Se eu for usar a representação com figuras, eu tive que desenhar 3 figuras iguais, dividir cada uma das figuras em 5 partes iguais, certo? E agora eu vou pintar 4 partes de cada figura. Então, pintar uma aqui, 2, 3, 4.
Dessa figura pinta 4 partes e dessa outra pinta mais 4 partes. No total, quantas partes eu pintei, pessoal? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pintei 12 partes. E por que o denominador continua sendo o 5? Porque o denominador indica em quantas partes eu dividi a minha figura. A minha figura não está dividida em 5 partes, por isso que o denominador aqui é o 5. Tá certo? Deu para entender, gente? Então nós já vimos número natural vezes fração, fração vezes número natural, que na prática é a mesma coisa. A gente multiplica o número natural pelo numerador da fração e mantém, né, o denominador que já tinha. Certo? Tá faltando só mais um caso para a gente analisar. Chegou a hora, então, de falar de fração vezes fração. Uma fração vezes uma outra fração. Para a gente entender essa ideia primeiro, vamos pensar da seguinte maneira. Nós já sabemos que esse vezes pode ser substituído pela palavrinha d, né? Então, vamos calcular 1/4 de 2/5. Para calcular, né, 1/4 de 2/5, eu fiz esse retângulo, já dividi ele em 5 partes iguais e vou representar nesse retângulo a fração 2/5. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho 1/5, né, uma parte de 5. Se eu pintar mais um pedacinho, eu tenho a fração 2/5. Tá certo? Então eu já tenho representado na minha figura a fração 2/5. Agora eu quero calcular 1/4 desses 2/5. Então eu vou pensar na fração 1/4 só desses 2/5, só dessa parte que está pintada. Tá? Então, para eu calcular 1/4 dessa parte que está pintada, o que eu devo fazer? Dividir a parte que está pintada em 4 pedacinhos iguais. Então, vamos dividir essa parte pintada em 4 pedacinhos iguais. Dividir no meio primeiro. Pronto. Então, eu dividi essa parte que estava pintada, né? Ó, vou até tirar o risco daqui do meio para a gente visualizar melhor. Eu dividi a parte que estava pintada em 4 pedacinhos iguais. Agora, desses 4 pedacinhos, deixa eu voltar aqui. Eu tenho que usar somente um. Então, dos 4 pedaços que eu dividi a figura, que eu deixei aqui, vou apagar de novo, eu vou usar somente um. Então, eu vou pegar só uma dessas 4 partes que eu usei, né? Afinal de contas, eu estou trabalhando com a fração 1/4. Então, eu vou apagar esse pedaço pintado de verde. Vou apagar esse outro aqui também. E vou ficar só com uma das 4 partes. Então aqui, ó, eu tenho representado agora 1/4 de 2/5. Deixa eu voltar a linha aqui. Tá? Eu apaguei só para a gente visualizar. Aqui eu tenho representado 1/4 de 2/5. Mas que fração é essa, professor? Com que fração eu fiquei aqui, ó? Eu fiquei com esse pedacinho pintado e esse aqui também, né? Que fração que esses pedaços correspondem em relação ao retângulo inteiro que tem aqui? Bom, para a gente trabalhar com fração, nós sabemos que tem que ter sempre partes iguais, né? Então vai ser necessário aqui, ó, você completar a divisão da sua figura. Vamos completar aqui as divisões. Pronto. E aí ficamos com 20 pedaços iguais, certo? 20 pedaços iguais, dos quais eu tenho 2 que estão pintados. Então a resposta aqui, ó, 1/4 de 2/5 é 2/20. Corresponde a 2 partes de 20 que eu tenho. Se 1/4 de 2/5 é igual a 2/20, então eu posso falar que 1/4 vezes 2/5 também dá 2/20. Beleza? Agora, percebam a seguinte relação, gente. Esse 2 que está aqui, ó, é o resultado de 1 vezes 2. 1 vezes 2 igual a 2. E esse 20 que ficou aqui embaixo é o resultado de 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20, certo? Então, na prática, o que a gente vai fazer para multiplicar uma fração por outra fração? Nós vamos multiplicar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Simples assim, tá? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Tá certo? Não importa se são iguais, se são diferentes. É só multiplicar de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Quero ver se vocês entenderam, então. Quero calcular o resultado da multiplicação de uma fração vezes uma outra fração. Né? 2/3 vezes 3/8. Pelo que nós acabamos de ver, né? Para eu resolver essa multiplicação, basta fazer 2 vezes o 3, 2 vezes o 3 que dá 6,
e 3 vezes o 8, que dá 24, né? É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, ou de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, tá? Se a gente for utilizar uma figura para ilustrar, né, posso pensar da seguinte maneira. 2 terços vezes 3 oitavos é o mesmo que 2 terços de 3 oitavos. Então, eu já representei na figura a fração 3 oitavos. Percebem aqui, ó? Pintei 3 partes de 8 que eu tinha. E agora eu vou representar 2 terços dessa parte pintada, tá? 2 terços de 3 oitavos. Então, eu vou pegar essa parte que eu pintei e vou dividir em 3 pedaços iguais. Beleza? Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, aqui está o 3 oitavos. E eu vou dividir em 3 partes iguais. Ó. 1, 2, 3. Dessas 3 partes que eu tenho, né, dividir em 3 partes iguais. Das 3 partes, eu vou utilizar 2. Apenas 2 dessas 3 partes. Então, eu vou apagar essa terceira parte aqui de baixo. Vou apagar o que estava pintado. Eu não quero pegar o 3 oitavos inteiro. Vou pegar só uma fração de 3 oitavos, né? Só uma parte do 3 oitavos. Pronto, apaguei. Então, agora eu fiquei com 2 terços, né? 2 partes de 3, dos 3 oitavos que eu tinha. Tá, entendi, professor. Mas que fração que corresponde a essa parte que está pintada agora em relação ao retângulo inteiro? Bom, aí para a gente encontrar a fração, a gente tem que voltar a dividir essa figura em partes iguais. Então, eu vou voltar aqui com a linha que eu apaguei. Vou voltar aqui também, tá? Ainda assim não está em partes iguais, né? Vou continuar a divisão para cá, continuar para cá também. E vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou dividir aqui em 3 partes iguais. Pronto, agora eu fiquei com a figura dividida em partes iguais, certo? Todos os pedaços da minha figura estão iguais. E perceba que a quantidade de partes pintadas que nós temos é 6. E o total de partes que tem aqui é igual a 24. Então, eu tenho aqui 6 24avos. Fácil, não é, gente? Tranquilo, certo? Sim ou não? O que vocês acham? Fácil ou não é? Bom, eu preciso toda vez ficar justificando com desenho? Não, aqui é só uma ilustração para você entender o porquê das coisas, né? Então, se eu tiver que, por exemplo, fazer 7 décimos vezes 4 quintos, eu preciso desenhar? Não, se você já entendeu que basta multiplicar o numerador pelo numerador. 7 vezes 4, 28. E multiplicar o denominador pelo denominador, 10 vezes 5 igual a 50, acabou, tá? Não precisa ficar fazendo desenho, não. Beleza? Deu para guardar as regrinhas? Vamos treinar mais um pouco. Chegou a hora da gente testar o que nós aprendemos hoje, né? Então aqui eu tenho várias multiplicações que envolvem número natural vezes fração, fração vezes um número natural ou fração vezes fração, certo? Então nós estudamos como realizar essas multiplicações, vamos colocar em prática, né? Quando eu tenho número natural vezes uma fração, basta multiplicar o número natural pelo numerador, né? 2 vezes o 3, que dá 6, e copiar o 5 embaixo. Repare que eu não tenho, né, um denominador aqui embaixo do 2 para poder multiplicar o 5, tá? Eu só vou ter multiplicação com o denominador quando tiver duas frações. Aqui, ó, número natural vezes fração. Eu faço o número natural vezes o numerador, né? 5 vezes 6, que é igual a 30. E copio o 7 embaixo, tá? Não é para fazer 5 vezes 7, que vai ficar errado, hein, gente? Vamos lá, ó. Nós já sabemos que a palavrinha de, na matemática, significa vezes, né? 4 quintos de 6 é o mesmo que 4 quintos vezes o número 6. Então, é um número natural vezes o numerador. 4 vezes 6, 24. E aí, copio o 5 embaixo. Mais uma vez, hein? Não é para multiplicar o 5 pelo 6. Você vai copiar o denominador. Olha aqui, mais uma fração vezes número natural. Faz o numerador vezes o número natural. 6 vezes 4, 24. E mantém o 10 aqui embaixo. Tá certo? Agora, quando é que a gente vai multiplicar os denominadores? Quando eu tiver duas frações. Aí sim eu multiplico os denominadores também. Vamos lá, 2 terços de 4 sétimos. Esse D aqui significa vezes, né? Todo mundo sabe que D é vezes. Então eu faço 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. Ok? 4 quintos vezes 6 oitavos. Eu vou multiplicar os numeradores.
4 vezes 6, 24. E vou multiplicar os denominadores. 5 vezes 8, 40. É o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Cuidado para não confundir com a soma, né? Soma e subtração é diferente. Tem outros critérios. Aqui a gente está falando da multiplicação. 7 quintos vezes 8 décimos. Uma fração vezes outra fração. Eu vou multiplicar os numeradores. 7 vezes 8, 56. Vou multiplicar os denominadores. 5 vezes 10, 50. Então ficou 56 50avos. E aqui que eu tenho 3 frações? A mesma coisa, tá, gente? Ó, primeiro você multiplica os numeradores. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Agora vamos multiplicar os denominadores. 6 vezes 2 é 12. E 12 vezes o 5 dá 60. Então deu 12 60avos. Beleza? Deu para entender? Vamos trabalhar uma situação problema para finalizar a aula e a semana. E na página 15 da sua apostila tem essa receita aqui, que é uma receita que a Dona Odete usa para fazer torta, tá? Então, para fazer uma receita completa, ela usa esses ingredientes. 2 xícaras de farinha de trigo, né? 4 ovos, 1/3 de um tablete de manteiga e meia xícara de leite, tá? Esses são os ingredientes que ela usa para fazer a torta. Agora, a minha pergunta é, né? E tanto aí na sua apostila também. E se ela quisesse fazer apenas metade da receita? Meia receita. Quanto que ela ia usar de cada ingrediente? Bom, se é meia receita, a gente pode pensar na fração 1/2, né? Meia receita significa 1/2 dos ingredientes, metade dos ingredientes. Então, todos os ingredientes que estão aqui, eu vou usar metade deles. Ou, em outras palavras, eu vou multiplicar esses ingredientes por meio, né? Então, aqui eu vou usar metade, meio, de 2 ovos. Bom, quanto que é metade de 2 ovos? Ou 1/2 de 2? Aqui não é um número, uma fração vezes um número natural. Então eu faço 1 vezes o 2, que é 2. Mantenho esse 2 que está aqui embaixo. Bom, a gente já sabe, né, que quando o numerador e denominador são iguais, a gente tem uma fração aparente. E essa fração vale 1, né? Então ela vai usar apenas um ovo, né? Se na receita inteira você usa 2 ovos, meia receita vai usar só um ovo, né? Desculpa, uma xícara de farinha. É a metade. 4 ovos, a mesma coisa. Eu vou usar a metade, né? 1/2 de 4 ovos. Certo? 1/2 de 4 ovos, eu faço 1 vezes o 4, que é 4. Copio 2 aqui embaixo. Bom, 4/2 também é uma fração aparente que corresponde ao número 2, né? São 2 ovos. Aqui é uma xícara de farinha. Tá? Então, eu estou pegando a metade de cada ingrediente, né? Metade de 2, que deu 1. A metade de 4 ovos, que é 2. São 2 ovos, né? Agora eu tenho que calcular a metade de 1/3. Metade de 1/3. Vou pegar 1/2, que é a metade, né? De 1/3. Quanto vai dar isso? Aqui a gente tem uma multiplicação de uma fração por outra fração. Então eu faço 1 vezes o 1, que dá 1. E 2 vezes o 3, que é 6. Então, em relação ao tablete de manteiga, ela vai usar 1/6 do tablete de manteiga. Apenas 1/6, tá? Bom, aqui a gente tem meia xícara de leite. Meia xícara de leite, vou usar meia receita. Então, aqui vai ficar a fração 1/2, né? Porque é meia receita, de meia xícara de leite. Meia xícara de leite é a fração 1/2 também. Ficou 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. Então, ficou 1/4 de xícara de leite. Tá legal? Então, esses são os ingredientes que ela vai usar para fazer meia receita, né? 1 xícara de farinha de trigo, 2 ovos, 1/6 de um tablete de manteiga e 1/4 de xícara de leite. Tá? Ela está usando metade dos ingredientes que ela usa para fazer uma receita inteira. Tem um exercício na tarefa, que acho que é o exercício 1, que ele quer saber assim, quanto que ela vai usar para fazer uma receita e meia, né? Para fazer 3/2 de uma receita. 3/2 de uma receita. Bom, aí você vai multiplicar tudo por 3/2, né? 3/2 vezes 2, 3/2 vezes 4, 3/2 vezes 1/3, 3/2 vezes 1/2, tá? Então, o exercício 1 aí da sua tarefa, basta multiplicar esses ingredientes pela fração 3/2. Bem parecido com isso que o professor fez.
Bom, ao final dessa aula, espero que você tenha entendido, né, como faz para multiplicar uma fração por um número natural ou um número natural por outra fração, né? Qual que é a regrinha? Você pega o numerador, multiplica pelo número natural. E aí copia o denominador, né? Deu para lembrar aí? Por exemplo, 2/3 vezes 4, multiplica só o 2 pelo 4, que é 8, e copia o 3 aqui embaixo. Se fosse o contrário, 4 vezes 2/3, a mesma coisa. Multiplica o numerador pelo número natural, 4 vezes 2, 8, copia o denominador, tá? Esse é um dos objetivos da aula. O outro objetivo é multiplicar fração por fração. Guardou como é que faz a multiplicação de uma fração por outra fração? Simples, né? Ó, se eu tiver 2/3 vezes 4/5, multiplica numerador por numerador, 2 vezes 4, 8, denominador por denominador, 3 vezes 5, 15, né? Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Só quero deixar como tarefa aí, né, para essa aula, que vocês façam a leitura nas páginas 14 e 15, que preencham as lacunas que tem ali para serem preenchidas, né? Então tem que fazer a leitura, preencher as lacunas e depois resolver os exercícios de 1 a 6, que estão aqui nas páginas 15 e 16. Tá legal? Qualquer dúvida, anote a sua dúvida. Nós temos live na terça-feira, e aí na terça-feira a gente pode estar esclarecendo essas dúvidas aí, tirando alguns questionamentos. Lembrando, tá? Semana que vem tem VA, tá? Essa semana agora, aliás, né? Quinta-feira agora eu vou postar a VA de vocês. Valeu, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.